Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Rodrigo Merced e eu preparei um vídeo tutorial especial de pintura digital te ensinando a colorir e iluminar a pele dos seus personagens. Neste tutorial você vai aprender a escolher a cor-chave, a escolher a cor certa das sombras, mas antes da gente seguir, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like, se inscrever no meu canal se você não é inscrito e, lógico, ativar o sininho das notificações para ficar ligado em todo o meu conteúdo. Outra coisa muito importante é a sua participação. Eu só consigo desenvolver um conteúdo bacana quando as pessoas comentam, falam a respeito das suas dúvidas, falam a respeito das suas experiências com os meus tutoriais e eu consigo deixar eles cada vez melhores e cada vez mais interessantes para vocês. Então, recapitulando, aqui você vai aprender a como escolher a cor-chave, como escolher uma sombra interessante com uma cor vívida e como escolher as primeiras luzes da sua ilustração. Isso no meio digital. Nós vamos partir então agora para o Photoshop e vamos dar início a esse tutorial. Bom, vamos ao primeiro passo então, que é a escolha da cor local. A cor local ou cor-chave, alguns chamam de cor base. Para peles claras, eu gosto muito de escolher um tom de rosa, esse tom de rosado. O rosa, ele é a mistura do vermelho com o amarelo, né? E você também tem um pouco do branco para a composição do rosa, desse coral clarinho. O que acontece? Aqui nós temos um espectro, né? Aqui eu tenho presença total de luz, aqui denuncia a cor original, ok? Aqui é um laranja, no caso, né? Aqui eu tenho presença, aqui eu tenho vibração total, presença total de luz, ausência total de luz. Quando a gente brinca entre esse quadrado com esses vértices em X ou em cruz, nós estamos escolhendo variações da mesma cor. Eu gosto de escolher um tom que fique entre o médio claro, ou seja, nós vamos considerar isso aqui, ó, uma cruz, dessa cruz para cima, nem muito para o lado esquerdo, porque senão o tom fica levemente desmaiado, ok? Vou selecionar aqui a minha máscara e vou aplicar essa cor. Notem que fica um tom clarinho, mas fica levemente desmaiado, né? O tom da pele dela. Eu vou fazer uma segunda opção aqui, colocando um tom com um pouco mais de vibração da mesma cor, ok? Eu vou puxar um pouco mais para o centro, ele vai ganhar um pouco mais de volume, né? Um pouco mais de vibração e vai perder um pouco de luminosidade, que vai dar mais força para ele. Eu acho que assim já é um tom excepcional para a gente iniciar o trabalho. Quando vocês forem optar por tons de pele, nunca optem por algo que esteja muito escuro, né? Muito escuro. Nem muito claro deixa com aspecto muito desmaiado e muito escuro deixa com aspecto muito amortalhado. O que a gente tem que pensar nesse momento é que nós precisamos crescer, precisamos fazer volume, né? Precisamos adicionar sombras e adicionar luz. E esse desempenho das próximas camadas vai depender da cor-chave que você escolher. Essa moça aqui, ela pode ser de origem indígena, pode ser de origem africana, pode ser de origem negra. Notem que eu escolhi um tom de marrom, ele é um marrom, ele ainda continua entre o vermelho e o laranja, né? Ele é levemente mais escuro que o outro, mas ele tem um aspecto bem vivo, né? É uma cor levemente escura. Sempre representem isso de uma maneira homeopática, né? Pessoas de pele mais escura, mais morena ou negra, índios, mestiços, nunca colocam uma cor muito escura porque fica muito pesado, né? E notem como já dá um bom contraste entre uma e outro. Bom, eu já posso partir daqui, né? Eu vou dar um exemplo errado, só para a gente ter uma noção do que seria algo que eu considero errado, como, por exemplo, você colocar uma cor muito desbotada, com muita luminosidade, né? A pessoa fica parecendo um fantasma, fica muito claro.
ou quando você opta por uma cor, um tom muito avermelhado, um rosa muito avermelhado, ela começa a sair do eixo real, ela vai parecer mais algum personagem fantasia, como alguma fada, ou alguma elfa, ou alguma coisa do tipo. Notem como foge rapidamente, assim como os tons para peles negras, morenas, mestiças. Quando a gente foge muito e coloca um tom muito escuro, ele fica com um aspecto muito pesado, né? Muito amortalhado. Notem que a gente simplesmente acaba com as possibilidades até mesmo de enxergar o contorno. Então eu acho essas escolhas erradas. A minha dica principal é escolher cores mais neutras. Quando eu falo mais neutras, nesse eixo da cruz, de baixo para cima, um tom médio alto. Bom, essa é a primeira dica. A segunda dica é sempre colocar um coradinho a mais. Essa história do coradinho é uma história muito interessante, porque eu tenho amigos que perguntam: nossa, por que você coloca esse corado no rosto dos personagens, né? Por que todos eles parecem tão gripados? Eu digo: não é isso. É que vocês podem perceber que nas pinturas antigas, nos grandes gênios da pintura, eles sempre optavam por colocar esse rosadinho, esse coradinho. Isso é um sinal de saúde. Quando a pessoa tem as bochechas rosadas, e as orelhas levemente rosadas, é um sinal de saúde. Então a mente entende isso diretamente como um aspecto saudável, né? Frescor, beleza. Aqui, ó, eu coloquei em 10% de opacidade e 10% de fluxo, porque eu quero algo bem suave. Então essa parte eu estou usando esse mesmo pincel digital que representa gouache. Eu fiz ele baseado nas minhas texturas. Vou colocar um pouco aqui na orelha também, certo? E vou ficar com um aspecto levemente coradinho. Posso botar um pouco no queixo também. Se você colocar um vermelho muito forte, pode parecer realmente que ela esteja resfriada. Notem que como é uma cor muito próxima daqui, ela não vai funcionar, né? Então, para essa moça mais morena, eu vou escolher um tom de vermelho alaranjado com um pouco mais de vibração. Notem que como a pele dela é mais escura, eu tenho que jogar com um pouco mais de vibração, né, do que o normal, para poder trabalhar isso. E não funcionou ainda. Vamos puxar um pouco mais para cá para ver se funciona. Acho que agora já está de bom tamanho. Não pode parecer que ela tomou uma chinelada na cara também, né? Nem que está fazendo maquiagem do Patati Patatá. Isso é só um leve coradinho no rosto, ok? Cor dos lábios, então. Eu vou criar uma nova camada aqui e botar lábios. Cor dos lábios. Eu sempre pego com a Ian Dropper aqui, ó, a cor local, dou uma raciocinada e decresço um pouco, né? Eu vou puxar um pouquinho mais de vermelho também. O que acontece? Quando o personagem está sem maquiagem, a cor dos lábios ficou muito marrom. A cor dos lábios tem que variar um pouquinho com a cor da pele para ficar algo interessante, saudável, né? Notem que eu botei um marrom ali, deixou um aspecto amortalhado imediatamente. Eu ainda acho que está muito amortalhado. Vou pegar um tom mais de vermelho um pouquinho. Aí, fechamos, né? Dependendo do jogo de iluminação que você for fazer, você já pode pensar que a parte de cima ou de baixo, né, se a luz vier de cima, pode ser levemente mais escura, como é o caso daqui. Então eu sempre parto julgando da cor da pele. Aqui é a mesma coisa. Eu vou partir julgando da cor da pele dela. Muito cuidado em pele escura para não saturar demais. Aqui eu acho que ficou muito escuro. Eu vou pegar da cor da bochecha que tem vibração e decrescer um pouco mais. Eu acho que agora já está perfeito, ok? Não vou colocar maquiagem nelas, que é para não influenciar muito nesse processo, ok? Bom, já tenho a minha cor local, então a próxima etapa vai ser a cor da sombra. Como eu estou no meio digital, eu uso um método chave para pintar, né? Eu escolho um tom de lilás para deixar um lilás acinzentado clarinho. Notem
o vértice que ele tá, vou fazer um teste. Isso tudo é lilás, ok? Eu vou escolher um acinzentado para que não fique muito forte, muito carregado. Vou dar um ok e o modo de mesclagem vai ser multiplicação. Aqui eu tenho uma máscara dessas camadas, certo? E eu vou então aumentar o tamanho do meu pincel e colocar uma opacidade em torno de 50%, 60%, e a luz vai bater dessa direção aqui, certo? Então eu vou ter a minha primeira camada de sombra. Eu acho que ficou muito escuro, eu vou subir um pouco mais a vibração disso. Mais clarinho ainda, acho que assim já está uma cor boa. Bom, a luz está batendo nessa direção. Eu sempre gosto de trabalhar com esses tons de sombra, pensando já também na interpretação artística. Ah, mas o que é interpretação artística dentro de um software, dentro do Photoshop? Bom, Photoshop simula técnica tradicional. Ele simula, tanto é que eu estou simulando aqui um pincel de guache, texturas e tudo mais. Então, quando você estiver no ambiente digital, pense nisso, em tentar fazer a melhor opção para que você possa simular, né, para que você possa representar alguma manifestação artística. Eu sempre manifesto aquilo que eu trabalhei, que eu estudei a minha vida inteira, que é arte tradicional, como pincéis. Notem que tudo aqui lembra pincéis, texturas e tudo mais, né? Eu vou colocar essa sombra aqui. Essa primeira etapa, eu vou só blocar. O que seria blocar? É você realmente separar de uma maneira mais dinâmica elementos, né? Como, por exemplo, aqui eu tenho a sombra dessa região das pálpebras em cima do olho. Tenho a sombra da cavidade do nariz no buço. Tenho aqui a sombra que um lábio faz no outro, a sombra dessa preguinha, e tenho a sombra do lábio no queixinho, para deixar o queixo bonito. A cor dessa sombra, ela é leve, ela ficou um tom de marrom avioletado, né? Levemente vibrante. É muito importante você fazer a escolha da sombra certa para sua pintura não ficar com aspecto de sujeira. Se você escolhe a cor errada, muito provavelmente a sua pintura vai ficar com um aspecto sujo, então essa pincelada não vai parecer sombra, vai parecer que é sujeira. Isso é um problema muito sério, os meus alunos comentam bastante e eu tento resolver com essas dinâmicas que eu faço da melhor maneira possível. Eu vou aumentar um pouquinho aqui de novo, vou tirar essa dinâmica da forma, deu, tirei. E aqui eu dou uma limpada com airbrush, ok? Eu não gosto de colocar muita sombra para cá e para lá, primeiro porque meu estilo é cartoon, e segundo, senão eu vou deixar a peça com um aspecto muito real, o que não é o meu objetivo, não é a minha praia, ok? Por opção, eu não curto muito, então eu vou deixar assim. Eu vou testar essa cor aqui, eu creio que aqui ela vai ficar um pouco menos contrastante, ficou até bem mais agradável, porque o tom de chave, o tom de pele dela é mais escuro, né? E eu vou só repetir a mesma coisa. O que esse modo de mesclagem faz? Você escolhe uma cor, eu escolhi um violeta, e na real ele não coloca essa cor, ele escurece essa cor. O modo de mesclagem e multiplicação ele mistura, ele está misturando um violeta, só que ele não está pensando nesse violeta, ele está multiplicando um violeta mais escuro em cima da minha cor base. É como se você estivesse misturando com tinta e pincel, se você estivesse misturando violeta em cima desse tom de marrom no seu godê de pintura, misturando com um pincel ou com uma espátula, e visse o resultado. Primeira coisa, a regra aqui é manter a sombra vívida, para que não fique amortalhada, certo? É só você raciocinar a direção que as sombras vêm. Se ficou muito forte, muito marcado, eu gosto de vir aqui com airbrush e consertar isso. Vou botar bem grandalhão e tirar assim, ó. Ops, acho que tirei demais. Vou colocar uns 60% também, que pode parecer... Vou colocar aqui ao redor da orelha. Eu não quero que pareça cabelo, né? Não
quero que pareça cabelo. Aqui é a mesma coisa. Isso aí. E aqui por dentro eu tenho essa curva da orelha, essa membraninha que a orelha tem. Bom, rapidamente eu consegui jogar para frente e para trás esses elementos de maneira bem dinâmica. Aqui também. O que você achar que ficou pincelado com aspecto muito forte, eu apago com airbrush, certo? E aqui eu tenho então a minha primeira sombra. Eu vou deixar essa arte com um contorno para ficar mais forte e a gente ganhar mais tempo, certo? A minha segunda camada eu vou colocar o nome de luz número 1. E aí eu vou trocar essa cor e vou pegar um tom de amarelo, ok? As cores que estão expostas à luz solar, elas tendem a ser amareladas. Elas são mais claras e mais amareladas. E um modo perfeito de fazer isso é o modo sobrepor, porque ele faz algo parecido com multiplicação. Ele mistura essa cor. É como se eu estivesse misturando amarelo claro nesse rosado, né? Eu vou ter um amarelo alaranjado, digamos assim. Eu acho que ficou muito claro. Vamos botar mais matiz aqui. Aqui na parte de cima a mesma coisa. Acho que ficou muito amarelado. Tá legal, mas acho que ficou muito amarelado. E aqui, ó, você vai fazer volume só no essencial. Se você passar por cima de tudo, você vai perder o efeito, ok? O interessante é você raciocinar só onde existem superfícies altas, como por exemplo a dobrinha do nariz, aqui, ó, tá vendo? Essa ruga da pálpebra. A parte de cima da orelha, essa parte de baixo, como a luz tá lá de cima, vai pegar um pouco. Aqui novamente, ó, se você achou que ficou muito forte, como eu achei, você pode passar o airbrush. Aqui a região das bochechas, ó, é importante que você pincele no formato que o objeto tem. Aqui eu vou dar uma leve apagada com o airbrush. E aqui na ponta do queixo, ó, também. O pescoço nessa parte, ele não pega ali, viu? Então eu vou colocar só desse lado, tiro da parte da sombra. Aqui eu posso colocar uma covinha, como quem não quer nada. Vamos ver se essa cor vai funcionar aqui. Ficou muito amarelada. Como esse é um tom mais escuro, eu preciso optar por um tom de pele, mas notem que é o laranja de novo, das cores chaves, e bem mais acinzentado. Agora ficou bom. Só vou diminuir um pouco mais, porque a pele dela é escura. Acho que assim já está de bom tamanho. E eu vou usar a mesma regra que eu usei para a amiguinha ali do lado, certo? Bochechinhas, sempre pincelem no formato que os objetos possuem. Bochechinhas. Dou uma apagada de leve com airbrush. Queixo. E de novo aqui, ó. Essa parte da orelha que é levemente levantada. Você trabalhar com um pincel grande, pequeno, a variação do pincel o tempo inteiro ajuda bastante, certo? Vou passar um pouco aqui. Aqui eu dei pincelada para tudo que é lado, ficou estranho, né? Então aqui, nessa cartilagem do nariz, e aqui também outra. Um pouco aqui em cima e já era, né? É isso aí. Aqui também, ó. Bom, eu posso reforçar isso colocando algumas luzes de pico, que são opcionais. Nota que se você tiver dúvida, toda vez que você tiver dúvida, não faça. As pessoas me perguntam, mas eu tenho dúvida quanto à luz de pico, eu tenho dúvidas a respeito do que fazer agora, eu não entendo mais de luz e sombra, meu conhecimento de luz e sombra parou aqui. O que eu faço? Não faça. Trabalhe com a cor local, deixe a cor local agir sozinha. Eu vou só dar um piquezinho aqui, ó. Tá vendo? Outro aqui.
Aqui eu vou pegar essa cor do lado e vou crescer. As primeiras luzes, elas tendem a ter mais vibração que a cor base. Lembrando também da interpretação artística, o que você entende a respeito de teoria das cores influencia e muito. Ah, mas eu tô no Photoshop? O Photoshop não faz sozinho por mim? Claro que não. Nada faz coisas sozinho para você, né? Nada trabalha e raciocina sozinho para você. Existem ferramentas que podem te ajudar ou te ferrar se você não souber usar a coisa certa, né? Para completar, eu gosto de fazer o seguinte, eu venho no traço limpo, eu vou duplicar essa minha camada com Ctrl J, eu venho aqui no traço limpo e troco essa cor, ó. Deixa eu tirar essa barra para vocês visualizarem melhor. Ctrl U, e aí eu clico em colorir e escolho algum tom de marrom avermelhado. Notem como ficou bem mais suave, tudo ficou bem mais suave. Bom, essas foram então as minhas dicas rápidas, práticas e eficazes para a gente colorir pele em uma primeira etapa aqui no Photoshop. Eu aguardo vocês em um próximo vídeo então. Até lá!